Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao MegaCons, número 188, e hoje o tema é família consciencial. Então, é um tema bem interessante para a gente discutir, né? Na semana passada a gente falou sobre os estágios do curso Grupo Kármico, e tem uma relação muito grande com esse tema da família consciencial, né? Vou colocar aqui alguns slides para a gente poder já ter só alguns conceitos. Hoje eu convidei a professora Neide Lázaro. Não sei se ela vai entrar daqui a pouco, ela tem trabalho, também estuda esse assunto da família evolutiva, e ela vai depois ajudar a gente a discutir e debater sobre esse assunto. Então, vocês devem estar vendo aí, eu fiz só um slide, na verdade, para a gente começar a nossa conceituação do que seria, né? O que é isso de família consciencial. Então, o professor Valdo ele coloca ali alguns tipos de núcleos grupocármicos. A gente pode pensar que o nosso grupo karma é o conjunto das consciências que a gente tem contato ou já teve contato em alguma vida, só que dentro desses núcleos grupocármicos existem alguns bolsões, ou algumas especialidades, ou alguns núcleos menores, né? O primeiro contato que a gente tem, é claro, né, é com a nossa família nuclear. Então, o professor Valdo colocou isso aqui nesse verbete, que eu coloquei no paper para vocês, estágios da vida humana, que está no Homo sapiens pacíficos, no paper, né? Ele dividiu ali a vida humana em alguns estágios, e ele falou de alguns tipos de família. Por exemplo, a família nuclear seria a nossa primeira família, aquela consanguínea, que tem relação direta com a genética, ou seja, tem uma interligação física direta, fisiológica, e representa para a gente a nossa parentela, os nossos parentes diretamente. Uma coisa que sempre é dada muita importância na conscienciologia, nas pensatas que tem no léxico, é em relação à mãe, né? O papel fundamental da mãe, e para a gente sempre se questionar qual a nossa relação, principalmente com a nossa mãe. Ela diz muito sobre o nosso grupo karma, sobre, claro, a nossa família nuclear, mas principalmente sobre o nosso estágio dentro do curso Grupo Karma, onde que a gente se encontra. Então, é um bom elemento de autolocalização para a gente. Depois a gente teria aí, né, claro, a nossa família duplológica mais à frente, quando você constitui uma dupla evolutiva, você pensa em fazer uma proex conjunta com essa pessoa, e aí você e essa pessoa, vocês dois têm ramificações grupocármicas para os vários tipos de grupos, né? Então, na verdade, abre-se um leque de possibilidades dentro da dupla evolutiva. A gente tem, bem, a família social, que essa a gente conhece bastante, né? Nossas ligações profissionais, nossas ligações ideológicas, nosso convívio social de modo geral, e a gente participa de vários bolsões holopensênicos, né? Se a gente for olhar a nossa vida, ela é dividida em capítulos, e a gente, em cada ambiente desse, a gente participa de um tipo de holopensene diferente. Isso também diz respeito ao nosso estágio do curso Grupo Kármico, ou seja, a nossa família social, de modo geral, nossos contatos, eles refletem que tipo de consciências, para a gente poder fazer a recomposição, ou a vitimização, ou ainda mesmo na interprisão. Então, a gente, dependendo do retrato da nossa família social, do nosso sociograma, a gente pode ter uma ideia do estágio do nosso curso Grupo Kármico. E, finalmente, a família consciencial. E aqui eu tenho um conceito interessante pelo seguinte: a gente fala de família consciencial em dois ambientes ou em dois espectros, né? Primeiro, a família consciencial é aquela família que ela expande as outras famílias, ela ultrapassa a família nuclear, a dupla, a própria família social, e ela abre num sentido mais policármico, né? Então, você já está num grupo mais expandido, indo para o policármico. Então, essa seria a nossa família consciencial maior, né? Porém, tem um outro conceito que é o seguinte: a gente pode pensar que todos esses tipos de família compõem a nossa família consciencial, né? Então, seria um grande grupo, e a gente chama de família consciencial o conjunto de todo mundo que a gente tem contato, né? Por exemplo, credores e devedores. O Valdo chama isso de terceira família, né? Quando você vai para a família consciencial. Credores e devedores, aquelas amizades, mas não somente as amizades. Tem um lado da família consciencial, que é a parte nobre, que são as amizades, podendo até chegar na amizade raríssima, e tem a outra parte que é não nobre, né? Então, são as rusgas, os devedores,
ou os credores, e a gente pode pensar que essa aí faz parte também dessa nossa família consciencial, principalmente porque vai ser composta pelos nossos presentes ou futuros assistidos, principalmente naquela condição da liderança intermissiva. Na liderança intermissiva, a gente então vai sair como Consciex, de repente formar uma Equipex, para poder atender a nossa família consciencial maior. Aquela parte da família que a gente deixou para trás, ou que ficou para trás, ou que a gente quer agora trazer para junto, né? Então, tem a ver com paragenética maior, tem a ver com universalismo. Quando você sai da família nuclear e caminha para a família consciencial, você está, então, entrando um pouco no espectro de uma abordagem mais universalista, né? Muito bem, isso de modo geral, é um esquema. Eu só queria lembrar que tem aqui no paper que eu trouxe para vocês, eu coloquei uma página do conscienciograma, que fala bem sobre isso, é a folha de interconsciencialidade, né? Famílias conscienciais, o próprio nome já está lá, né? Então, ele tem uma série de perguntas nessa folha de avaliação que ajudam a gente a entender qual é o nosso papel, qual a nossa inserção e como que a gente se relaciona com essa família, claro, com a família nuclear e também com a família consciencial. Eu também coloquei 2 verbetes da enciclopédia que são mais ligados a isso, consciência grupocármica, né? Na verdade, a ideia de autoconsciência grupocármica, aquilo, o quanto de lucidez que você tem sobre essa sua família consciencial, e a própria paraparentela. A parentela, então, ela é o núcleo familiar dessa vida normal que a gente está acostumado. Já a paraparentela, que é esse verbete do professor Valdo, é a reunião de todos os parentes acumulados em diversas vidas. Então, é todas aquelas suas mães, pais, filhos, irmãos, etc., etc. Todos esses têm uma relação, têm um contato com você, e o conjunto deles forma a sua paraparentela, claro, como consciex, mas o professor Valdo coloca também a ideia da paraparentela ressomada como consim agora, para a gente poder justamente atender, ressarcir e ser atendido também, claro, né? Então, assim, a parentela forma a nossa primeira equipinha e a paraparentela vai formar, já formou e vai formar a nossa equipex. Então, daí é muito importante a gente estudar também a paraparentela, né? Um outro conceito interessante aqui que o professor Valdo coloca é do pomar genealógico. Então, a gente pensar na árvore genealógica é hoje em dia a gente e todos os nossos antepassados, né? E os futuros, né? Também que a gente vai gerar, ou que a gente pode gerar, isso é a nossa árvore genealógica. E se você pensar isso em várias vidas? Em vez de uma árvore, vira um pomar genealógico. Então, você tem várias ramificações, várias raízes diferentes, porém, segundo esse conceito da família consciencial, no fundo, lá vamos dizer assim, na estrutura, as raízes de todos os suas árvores genealógicas se encontram nesse grande pomar genealógico. Então, existe uma raiz comum. E é aquela ideia que a gente fala que a gente não encontra a pessoa pela primeira vez. Tem sempre algum tipo de raiz, por mais profunda que seja. Existe o conceito também, para a gente estudar, do trio íncito, né? Por exemplo, existe você como consim agora, existe a sua personalidade, com as suas personalidades consecutivas, que justamente são essas várias que você gerou parentelas em várias vidas, mas existe também a identidade extra. E essa identidade extra talvez seja aquela parte mais mega-cons dentro da sua família consciencial. É de lá que você vai gerar as melhores raízes, vai gerar os melhores contatos e que vai atuar com o máximo de lucidez que você tem. Certamente, ser assim é uma relação de família consciencial assistencial de você para com os outros. Então, essa talvez seja a melhor parte que a gente tem que caminhar para isso, né? Existe dentro também da ideia da família consciencial ampla a consciência infiltrada. Então, tem vários pensatas aqui no paper falando o seguinte: você pode ser infiltrado cosmoético dentro da família nuclear, dentro da família duplológica, dentro dos seus relações sociais, e você pode se infiltrar também dentro da família consciencial, depende de você. Qual o seu papel? Então, a gente tem que perguntar para a gente qual a sua autolocalização evolutiva dentro da família consciencial, qual o seu papel.
Você atua mais como assistido ou como assistente? Você está mais, vamos dizer assim, exposto ou mais infiltrado nas situações? A sua atuação principal, isso é uma pensata que tem aqui, ela está baseada na família nuclear ou você já resolveu uma grande parte dos seus compromissos kármicos com a sua família nuclear e já pode caminhar mais livremente para a família consciencial, que é aquele estado ou estágio do curso Grupo Kármico da libertação, que a gente estudou na semana passada. Então, onde que você se encontra nesse jogo de famílias, né? Vamos dizer assim. E a última questão para a gente fechar aqui e já começar o debate, pessoal, é o seguinte: qual é a nossa posição hoje em dia dentro da CCCI em relação à família consciencial? A CCCI, então, ela é a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, envolve todo mundo que está, de alguma forma, ligada com o curso intermissivo, que esteve ligado com o curso intermissivo, né? Então, isso aí é a nossa parte da família consciencial que forma a Maxi Proex grupal, né? Então, qual é o nosso papel, qual é a nossa ligação com a família da família consciencial dentro da CCCI? Isso fica uma coisa para a gente pensar, né? Uma frase do professor Valdo, então, ele diz o seguinte: quanto mais vidas a gente teve com as pessoas aqui da CCCI, mais a nossa afinidade com elas. Então, aquela pessoa que a gente trabalha, que a gente faz equipe, que a gente às vezes está na IC, ou não só na IC, mas que a gente faz um trabalho produtivo, essa é uma indicação de que ele faz parte mais do núcleo da nossa família consciencial, significando que a gente já, possivelmente, já teve várias vidas em conjunto com essa pessoa. Ok? Então, eu vou tirar aqui o slide. Isso era só para a gente ter uma ideia geral, um diagrama, né? Então, vamos conversar. Eu não sei se a professora Neide já está aí já. Eu queria só antes passar para a professora Neide, né? A professora Neide também estuda esse assunto, tem um trabalho bem interessante sobre isso. Neide, fala um pouquinho para a gente, então, aí, dessa visão da família evolutiva, né? Que é a mesma coisa da família consciencial. Boa tarde a todos. Realmente, esse assunto me chamou a atenção há algum tempo e eu fui estudá-lo, né? O que vem a ser essa família evolutiva? Porque é assim que eu percebo as nossas relações dentro da CCCI, e se a gente puder reduzir, assim, em termos da IC, né? É assim que eu acho que cada um de nós sente-se na IC, a qual voluntaria, né? A gente se sente membro daquele grupo, eu faço parte, todos me auxiliam e eu auxilio a todos, num processo de troca constante, né? Então, eu pensei nisso, né, quando eu propus para o voluntário que coordena o ConsciencioCast, que é, por sinal, o seu xará, né, o Eduardo. Eu disse: Eduardo, vamos conversar sobre família evolutiva, porque esse conceito de família é um conceito que está muito, eu vou chamar de eivado de conhecimentos de genética, de consanguinidade, né? Mas não é dessa família que nós estamos falando. Até consciências que são componentes dessa família consanguínea, genética, eles também podem constituir a nossa família evolutiva. E eu acho que é assim, meio sonho de consumo, a gente transformar essa família, né, que é a nossa família biológica, numa família evolutiva, numa família consciencial. Quer dizer, quando eu vejo um agrupamento familiar dentro da conscienciologia, eu digo, a gente realmente tem por onde ir, né? A gente tem muitos exemplos na CCC e aqui na Cognópolis, né, de famílias que estão juntas dentro da conscienciologia. São professores, são alunos, estão fazendo pesquisas. Então, eles ultrapassaram aquele conceito da família biológica e já estão avançando como família evolutiva, como família consciencial. Eu acho isso muito interessante e a minha, vamos dizer assim, minha preocupação é chamar a atenção da gente com relação a isso, porque no voluntariado conscienciológico nós estamos topando com essas pessoas de vidas pregressas que foram até nossos parentes, né?
é a nossa parentela anterior, certo? E estamos também lidando com pessoas do nosso grupo familiar com a qual temos rusgas, como foi a expressão que você usou, né? Rusgas. E aí? Está todo mundo junto no voluntariado. E como é que fica? Né? Então, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de transformar esse nosso convívio, quer seja na Cognópolis, quer seja numa área maior, né? Num agrupamento maior, a gente pode transformar isso numa família evolutiva. Então, para isso, temos que estar refletindo, discutindo, conversando, verificando aonde a gente está deixando falhas, né? Aonde eu estou valorizando muito o que me é apresentado e não a essência, né? Estou mais preocupado com a forma do que com o conteúdo, e eu estou olhando mais os trafares dos que os trafores. Então, eu acho que a gente tem um aprendizado muito interessante com essa convivência familiar dentro da CCCI, e eu acho que é muito pertinente agora, inclusive, em que nós estamos afastados holochacramente, né? Porque cada um aqui agora, estamos todos reunidos, mas reunidos de uma forma virtual, correto? Então, agora, a gente está tendo distanciamento há uns 2 anos, que a gente nunca tinha experimentado. Né? A gente sempre teve aquele convívio, no curso, numa dinâmica, num curso de campo, né? Nas N atividades que nós tínhamos, até mesmo vamos todos ao tertuliário, vamos todos almoçar no CAEC, e a gente tinha esse convívio mais... e agora a gente está mais distanciado. Então, quando nós voltarmos a conviver presencialmente, a gente vai ter que colocar tudo isso que nós vamos discutir hoje, e que não aqui, né, no paper que você preparou, colocar em prática, né? Porque a gente vai sair desse online para uma coisa mais pessoa a pessoa, consciência a consciência. Né? É isso aí, né? Pergunta. Você quer comentar, Elba? Não, eu ia só falar que tem algumas... Acho que o próprio IPC, né, estava comentando sobre esse retorno, estavam tratando isso como uma ressoma, né? Né? Vocês ouviram isso? Achei bem interessante a ideia, né? A gente fica um pouco afastado, não perde os links, é claro, né? Porque isso não se perde, e a ideia do retorno agora era justamente como se fosse uma nova ressoma, né, dentro do contexto social. Mas então acho que o Fernando queria falar, né? Pode falar, Bárbara. Né, que a ideia da ressoma era porque, quando falava assim, vamos retomar o presencial, parecia voltar na condição que estava antes. E aí a ressoma, ela vem depois de uma condição, né, de mudanças também. E aí a ideia da ressoma é essa, tipo, teve mudanças, existiram reciclagens, existiram movimentações, então agora a gente está voltando num outro nível, não é mais aquele. Então não é retomar, né? Fernando, fala aí. Então, eu vou estar falando em cima da minha ProEx, que, no caso aqui, o Grupo Familiar Nuclear, eu sou filho adotivo, e na questão relacionada ao parapsiquismo, só eu que trabalho, assim, de certa forma, há algum tempo e tento desenvolvê-lo. Ou seja, eu não vejo nenhuma sincronicidade ou correlação com o Grupo Familiar Nuclear. Isso, o que quer dizer em termos evolutivos? Tipo, que eu devo continuar aderindo aos conhecimentos que me vêm para estar desenvolvendo o parapsiquismo, ou eu devo prosseguir na minha caminhada com o grupo nuclear conforme a questão evolutiva dele, no caso, né? Neide, quer falar? Neide, pode falar. Fernando, eu diria para você que não existe uma fórmula, tá? Em que a gente hoje aqui agora poderia trazer para você. Eu te convidaria para reflexão, sabe? Você diz, eu sou uma pessoa adotada. Então, você tem um grupo de consciências que optaram por ter um membro da família
que não é consanguíneo, certo? Que não tem nenhuma identidade genética, tá? Isso não ocorreu por acaso. Não era porque você era a criança que estava podendo ser adotada. Se a gente for analisar, a gente não tem esse conhecimento, mas a gente pode partir da premissa que você já conhece essa família, que você já teve convivência com eles em vidas pregressas. Na abertura, né, o professor Eduardo comentou quanto à questão de todos nós, né, já termos estado em contato em vidas anteriores. Então, essa família que te colocou, né, como um membro daquela família, muito provavelmente, é uma hipótese, tá, Fernando? Ela já foi sua família consanguínea, ou família nuclear, ou família, sabe? Mas, em suma, vocês têm alguma coisa a ver. E você faz uma pergunta com relação ao desenvolvimento do seu parapsiquismo. A qualificação, o desenvolvimento e posterior qualificação do seu parapsiquismo independem da sua família. Não importa em que família você esteja inserido, se é na família biológica, se é na família evolutiva, o que determina o seu desenvolvimento e a qualificação do seu parapsiquismo é o Fernando. Então, o Fernando é que tem essa responsabilidade. Você não tem a responsabilidade de desenvolver o parapsiquismo dos demais membros da sua família. Você pode, e aí sim, eu diria para você que é uma alternativa que eu considero excelente. A partir do teu exemplo, a partir da tua manifestação parapsíquica, uma manifestação parapsíquica equilibrada, cosmoética, assistencial, as pessoas, os demais membros da sua família, ficarem curiosos. É interessante essa postura do Fernando. E você, então, vai servir como exemplo para eles. Sem você falar nada, sem você instigá-los a estudar parapsiquismo, pela tua conduta parapsíquica, uma conduta, volto a dizer, equilibrada, cosmoética, assistencial, vai servir de exemplo para todos eles e eles vão ficar curiosos em conhecer parapsiquismo a partir do teu exemplo. E quem sabe, estou aqui trabalhando com o Mental Soma, fazendo hipóteses, tá, Fernando? Não foi por isso que você, sabe? Será que não é essa a razão de você estar nessa família? De você ter sido adotado por eles? De você ser o responsável pelo start, pelo despertar? Como se você fosse um infiltrado nessa família, né? Nós conversamos também sobre isso agora na hora da apresentação. Será que você não é um infiltrado nessa família? Então, eu não percebo, apesar de que foi, né, você apresentou a questão, a gente não dissecou-a toda, né? Mas, num primeiro momento, Fernando, eu não percebo antagonismo, família parapsiquismo, família nuclear, seu desenvolvimento enquanto consciência, não percebo fatores impeditivos, não percebo necessidade de atitudes mais, vou chamar de mais drásticas, sabe? Eu acho que seria muito interessante essa reflexão sua de que você já pertence a essa família e não é de hoje. Obrigado, gratidão. Mas era a respeito da questão do parapsiquismo mesmo, porque o convívio é, de certa forma, tranquilo, assim, na medida do possível. Então, continua estudando parapsiquismo, continua fazendo práticas parapsíquicas, sabe? Continua assim, se qualificando sob o ponto de vista parapsíquico, até para você servir de exemplo para eles e eles perceberem a diferença. Ué, Fernando tá que tá, sabe? Então, mas por quê? Porque Fernando está agindo dessa forma, pensando dessa forma, em função desse desenvolvimento parapsíquico que você teve. Neide,
queria colocar um ingrediente aí, aproveitando toda a tua fala aí para o Fernando, umas coisas que o Eduardo falou na abertura aí, né, da questão da infiltração, eu acho interessante, né, e talvez ampliar aí o que você falou para o Fernando, o que o Eduardo colocou aqui, né, nesse momento, já que ele tem uma convivência harmoniosa com a família, teoricamente, parece que está tudo, né, tudo indo bem, ele ampliar essa questão de pensar se ele está nessa família como assistido ou como assistente, né? Já que parece que ele é a única pessoa que está interessada no desenvolvimento parapsíquico, talvez fosse interessante ver assim, já estou resolvendo, né, dentro do possível, meus enroscos com a família nuclear. Que tal agora eu começar a caminhar para mexer com a família consciencial, né? Então, essa é uma coisa bacana de pensar, né? A tal da autolocalização evolutiva, né? Então, eu acho um ponto interessante. A questão da infiltração veio na minha cabeça, mas esse reconhecimento aí de que já fez parte de alguma forma, até pegando o conceito, né, do pomar genealógico, não tem como descartar. E agora, já que teve, né, o privilégio de estar nessa família, de ter sido adotado, que tal o autoposicionamento aí com relação a caminhar mais para frente, né, em relação a ser um assistente, né, uma pessoa aí dentro dessa família que vai trazer esse viés talvez nunca antes experimentado. Isso é uma coisa legal também para refletir. Tem a Pensata 7.2, né, Elaine? Só para te falar aqui, tem uma seção lá só de infiltração, Fernando, no paper. Se você quiser ver, eu separei as pensatas sobre infiltração. A 7.2 diz o seguinte: no caso do mater pensene do filho ser distinto do mater pensene dos pais, tal fato pode indicar que o filho é infiltrado na família nuclear. E a 7.8: se a consciência intermissivista é a única pessoa da família nuclear a acessar a conscienciologia, evidencia ser infiltrada familiar. Evidencia ser... Então, o que resta para a gente agora? Entender o que é um infiltrado. Né? A pensata é clara, né? Mas assim, vamos agora entender o que é o infiltrado. Né? O infiltrado na família, às vezes ele vem, claro, dentro do ressarcimento dele, mas dentro desse pacote de ressarcimento envolve, de alguma forma, servir como exemplarista, né? Como foi falado ali, Alane e Neide, né? Então, assim, a sua conduta como intermissivista perante a família, às vezes é o trabalho a ser feito, né? Isso é infiltração, né? Então, assim, e dentro do parapsiquismo, pensa bem como que a gente pode dar exemplo, né? Ainda mais se a gente vem com parapsiquismo lúcido, se a gente lida isso de um jeito legal, sem misticismo, sem nenhuma conotação negativa, às vezes esse é o trabalho da infiltração. Isso é só para pensar, né? A gente não sabe, né, Fernando? A gente não sabe dar nenhuma instrução para ninguém, mas são pontos para a gente refletir. Ok, obrigado. Pode falar, Rita. Eu gostaria de contribuir também com o Fernando, dizendo para ele que, mesmo na família consanguínea, filhos dos mesmos pais, isso não quer dizer que tenham esse desenvolvimento. Pode ter uma única pessoa como infiltrada cosmoética, no caso. Esse conceito de infiltrado cosmoético é um conceito que, como o Eduardo falou agora, a gente tem que aprofundar mais. Assim, eu, da minha parte, eu conheço muito superficialmente, né? Mas eu me vejo como infiltrada dentro da minha família nuclear. Tanto nuclear pai, mãe, irmãos, como questão da continuidade dos filhos. Porque só eu estou na conscienciologia, estou seguindo essa questão aí da família evolutiva, família consciencial. E tem bastante rejeição, inclusive. Então, não quer dizer que você for consanguíneo da mesma árvore genealógica que toda a turma vai junto. Como a Neide falou, acho que é um sonho de consumo. É um sonho de consumo que a gente tem que investir para ver o que a gente consegue, né? Nessa vida intrafísica. Mas eu queria ir para a questão dos estágios da vida humana, na página 3,
onde o professor Valdo coloca aqui os estágios, a primeira família, a questão da genética, a segunda família, a dupla evolutiva, a terceira já é a saída autoconsciente da terra natal, depois o abertismo cosmopolita, que seria o quarto estágio, que já vai para o complexes e provável morexis. Mas lá, mais um pouco, descendo um pouco mais, ele coloca uma questão interessante que eu fiquei intrigada, que é o valor. Com base na experimentologia, o estudo aprofundado da vida humana permite aquilatarmos o valor do antibelicismo, ou seja, a valorização do estágio evolutivo nessa dimensão do soma e o tempo vital da ressoma. E completa com a frase enfática aqui: a vida na diuturnidade humana, moderna e dinâmica, nessa era da aceleração da história, é crítica e super desafiadora, pois vale várias existências pretéritas menos relevantes. Aí eu queria voltar para o valor aqui, não ficou muito claro para mim esse aqui. A valorização do estágio evolutivo nessa dimensão do soma e o tempo vital da ressoma, ligada ao antibelicismo. Eu queria a contribuição dos colegas. Quem se habilita, pessoal? Eu entendo assim, ó. A gente tem que ver primeiro assim, o Valdo ele falava e o que ele produzia vinha muito para um público, que é o público dos intermissivistas. A gente está falando na CCCI com o público de intermissivistas. Ou seja, a vida atual, pós-curso intermissivo, é uma vida crítica para nós todos, né? Por tudo que ela representa. Nesse sentido, nós temos oportunidades evolutivas pontuais para a gente acelerar nosso processo evolutivo. Pensa só, Rita, a gente tem oportunidade de, nessa vida, chegar à desperticidade. Né? É uma aceleração do nosso processo evolutivo. Né? A gente está tendo oportunidades de dar saltos evolutivos, não saltos, né? Porque parece que a gente está pulando etapa, mas da gente avançar no nosso processo evolutivo com todas as ferramentas e com a estrutura grupal que a gente tem atual, tá? Tanto intra quanto extrafisicamente. Então, nesse sentido, quando a gente fala da valorização do estágio evolutivo nessa dimensão, ou seja, na dimensão intrafísica, e do tempo vital da atual ressoma. Tanto que no final, mais para o final da vida, o Valdo trouxe a ideia da pré-intermissiologia, que ainda intensifica ainda mais a responsabilidade dessa atual existência, né? Ou seja, a gente está aqui se preparando, a gente está se qualificando, essa é uma oportunidade evolutiva ímpar, para que a gente no próximo período intermissivo, a gente tenha estofo, que a gente tenha condições de resgatar as famílias do passado, né? A galera que a gente deixou para trás. Então, eu vejo nesse sentido. Eu acho que essa vida é uma vida muito marcante, muito pontual, muito importante no nosso processo evolutivo, e é a valorização daquilo que a gente está fazendo agora. Me chamou bastante atenção a questão de aquilatarmos o valor do antibelicismo, até onde nós realmente estamos exercendo essa questão da pacificação, do serenismo, em relação ao antibelicismo, né? Aonde nós estamos aplicando? Eu estudo pacifismologia, Rita, e eu acho que a pacifismologia é uma especialidade fundamental para todos nós, interessados na nossa evolução, interessados nesse processo que a gente está debatendo aqui. Concordo com você, totalmente. Como é que a gente vai na baratrosfera assistir aos nossos antigos compassageiros que não estão muito felizes com nós no momento, se nós não tivermos um nível de pacificação íntima mínimo? Ou se tivermos resquícios de belicismo. Como é que a gente vai adentrar esses holopensenes com esse belicismo ainda, né, ainda sendo manifesto? Eu acho muito difícil, muito complicado. O belicismo, né? Se ele é manifesto, ele indica e atesta que a pessoa está na fase da interprisão ainda. Tá totalmente, quer dizer, ela ainda está gerando os processos de interprisão com os outros. Ela não está nem saindo, né? A vitimização é quando a pessoa quer sair e não consegue, né? Ela está presa lá. Então, a interprisão mostra isso. Agora, eu estou pensando, né, Bárbara, você falou esse negócio do belicismo, a Rita também, como é que a gente agora está vendo um exemplo nesse negócio da guerra, né, da Rússia?
Então, assim, se você pensar, é nossa família evolutiva, muita gente talvez tenha relação com esse pessoal dessa parte da Europa, eu mesmo tenho relação com a Rússia, de passado. Então, você vê a sua família consciencial passando por uma questão de que uma pessoa ou um grupo de pessoas decidem, né, um destino belicista para uma coletividade. Então, você vê, pensando em família consciencial e pensando em interprisão grupocármica, como que isso tem relação com isso agora? Né? Quer dizer, a pessoa, lá no caso, o Putin, né, ele está representando ali, naquele momento, a pessoa que vai dar a direção para a família consciencial dele para baixo. Então, pensa bem quanto tempo de estágio grupocármico depois ele vai ter que fazer, né? Se for fazer nesse planeta ou se for fazer em outro transmigrado, não sei. Mas isso aí é um problema de família consciencial total, né? Eu vejo assim, a gente está numa semana bem interessante para estudar esse assunto. Enquanto nós ainda temos nesse pomar as relações genealógicas, nesse contexto aí como você trouxe, né? Outra coisa que você falou, Eduardo, a questão do estágio da interprisão e vitimização, eu vejo ainda muito próximo, sabe assim, eles estão praticamente interligados ainda. Você sair de um estágio, não é tão claro assim, você sair de um estágio para outro. Em algumas situações, eles estão muito próximos ou até interligados, a interprisão e a vitimização. A gente estudou esses estágios, foi bem interessante, né? Porque você, claro, você vai caminhando ao longo dos estágios, mas uma coisa que é dita pelo professor Valdo é o seguinte: eventualmente espocam episódios de estágios anteriores na sua vida. Então, você pode estar na recomposição e você ter ainda, em algum grupo, em alguma situação, em algum contexto, manifestações dos estágios anteriores, até você limpar totalmente, né? E o professor Valdo falou assim, você só pode dizer que você realmente mudou de estágio quando essas manifestações elas cessam. Então, ele fala assim, você tem que sair limpinho de um estágio para entrar no outro. Enquanto não está limpinho, você ainda tenha um pé no estágio anterior. Então, é isso aí, é difícil, né? Mas, assim, é igual a escala evolutiva, né, Rita? Você está lá num estágio da escala evolutiva, você tem, às vezes, extrapolações de coisas acima e tem, às vezes, rabo preso com coisa abaixo. Nem todo mundo está no mesmo patamar dentro do conscienciograma, né? Então, tem coisas que você está mais acima, mais abaixo, e os estágios do curso grupocármico também é assim. Mas, Eduardo, eu só queria fazer um porém, quando você falou da questão do belicismo ser ainda evidenciador de interprisão, eu entendo nesse sentido do belicismo mais crasso, mas quando eu olho para o nosso grupo na CCCI, nós somos um grupo mais bélico ainda. Nós somos um grupo bélico. Assim, quando a gente pega, né, os perfis e tal, não é um belicismo crasso mais, não é aquele belicismo né, do que a gente vê por aí, mas existem aspectos de belicismos que ainda se evidenciam muito na nossa manifestação. E, só que o que é o bacana? Nós possuímos espaços para a gente debater isso, para a gente tentar melhorar isso, para a gente qualificar isso, né, como grupo, que eu acho que é o diferencial total. Mas ainda se manifesta, né? É aquela coisa, aquela brasa, né, ainda está ali embaixo. Se você assoprar, ela pega fogo. De qualquer forma, né, assim, a gente vai... Eu acho que é tudo questão de predominância, né, Bárbara, de manifestação. O que predomina? Nós não né? usamos mais armas de fogo. Né? Não, então, mas às vezes a gente usa a palavra. As pior, palavras podem pessoa, ser né? do mesmo um cunho sofisticado, de uma arma de fogo que você usa em determinadas situações. A energia... Desculpe, claro. Bárbara. Dentro da CCCI, eu acho que nós podemos diminuir esse belicismo, que foi muito bem apontado pela Bárbara, se nós voltarmos o nosso pensene para a constituição da família consciencial, certo? Então, quanto mais empenhado eu estiver, primeiro, não é bem empenhado, não, é entendimento. Primeiro vem a compreensão, para depois eu aplicar aquele conhecimento. Então, quanto mais eu conhecer o que vem a ser família consciencial, família evolutiva, eu vou fazer isso aqui que nós estamos comentando, né? Eu vou dar cada vez mais valor, vou cada vez aquilatar mais
esse antibelicismo. Então, qualquer manifestação que comece em mim de belicismo, eu já respiro fundo, trabalho minhas energias, né? E evito aquela manifestação bélica. Por quê? Porque eu tenho um valor maior, que é o valor da família evolutiva, né? Lani? Eu ia nessa linha aí, Bárbara, você foi em cima do lance, eu já ia me escrever. Quando você falou da questão do belicismo, e aí eu fiquei pensando quanto a pergunta aqui que o Eduardo fez, né? E qual o seu papel na CCCI, né? Como é que a gente age aí na família consciencial? E eu vejo isso, a maioria grande parte dos problemas que a gente tem, às vezes, dentro de uma IC, de divergências, né, de ideias, é por causa dessas reações bélicas. E aí tem as armas, justamente, as armas da palavra, a arma energética, a pessoa te joga uma energia assim, você, né, até você se recuperar. E aí uma coisa legal para a gente ver é assim, né, se está te incomodando alguma coisa, você tem que imediatamente ver qual traço que você ainda tem que corrobora, né, que dá aquele choque, né, de realidade, digamos assim, né, e as coisas desandam. Eu vejo que muita coisa, uma experiência que eu tenho por aqui, eu estou, né, uns 14 anos, eu vejo isso, as coisas desandam por causa que a gente está o tempo inteiro na posição de armamento, né, ou seja, armamento de outras formas hoje em dia, né. E aí a pessoa às vezes muda de ser, mas o problema não foi, porque a reciclagem não foi feita, né, não resolve você estar mudando de grupo, porque nós somos uma grande família e aonde a gente for tem pessoas mais tranquilas, pessoas mais bélicas, pessoas, né, mais coerentes. E uma das coisas que eu acho legal é você usar uma coisa que eu uso muito essa palavra, a questão da intercompreensão, né? Você vê, puxa, né? Às vezes eu caio, né? A gente cai na onda energética e você fala assim, caramba, o que a gente pode fazer para poder, primeiro, eu entender o estágio evolutivo que a pessoa está e o meu também, e a gente não fazer, que nem o espanhol fala, não pelear e estragar um trabalho mais adiante. O que a gente pode fazer para instalar uma maior homeostasia para a coisa ir mais à frente, né? Então, isso aqui é só corroborando com vocês, fazendo essas reflexões, né? Porque é uma grande família, não adianta. E a gente vai ter que se acertar, é todo mundo intermissivista, né? E tem um trabalho enorme para fazer. E nessa hora eu fico pensando no assistido, sabe? Eu fico sempre pensando no assistido que está esperando a gente se organizar aqui dentro, se entender, parar de brigar, para poder ele chegar, né? Então, uma reflexão aí que eu quis contribuir. Muito bom. Ô Lani, você ficou falando da grande família, não vem na hora. A gente já pode sair cantando a CCC. Fala aí, Marina. Olá, boa tarde. Eu estava a ouvir-vos e surgiu uma questão, para mim faz-me sentido, mas não sei se faz. A família consciencial é uma grande família, mas vem tudo, né, do nosso processo intraconsciencial. Como a Helena estava a dizer, olhar para os nossos traços e tentar nos envolver. Eu considero a minha família consanguínea, depois todos aqueles grupos que o Eduardo... Se eu não conseguir conviver aí, se eu não conseguir estar aí em paz, como é que eu vou para o macro? Isto a mim às vezes questiono-me. Por exemplo, estar a conviver com os pais, com os filhos, eu tenho filhos, se eu não conseguir ajudá-los, assisti-los, fazer todo esse processo, para mim isto é uma premissa quase para depois continuarmos este processo num processo mais amplo, com maior amplitude, porque às vezes, e falo por mim nos meus processos, que eu já estive isso e não tenho problema nenhum em fazer um self-disclosure, eu já usei a família consciencial como fuga da família consanguínea. E foi a pandemia que me ajudou a perceber o valor da família consanguínea. Se me acontecesse alguma coisa, eram os meus filhos que estavam comigo. Se acontecesse alguma coisa à minha mãe, era aquele núcleo, e que para mim foi a pandemia, foi muito engraçado. Quer dizer, o meu processo na pandemia foi fenomenal. Primeiro, acho que
fiquei mais perto da CCC e, portanto, comecei a perceber mais ou menos o que era a família consciencial, ajudou-me muito, mas ao mesmo tempo ajudou-me a valorizar aquilo que eu não valorizava tanto, se calhar porque já estava até como adquirido, não é? Porque estavam lá diariamente. E o facto de eu ter os 2 filhos enfermeiros e de estarem, né, na frente da batalha, entre aspas, tirando a parte bélica no fronte, fez-me valorizar e fez-me mudar a forma como eu via, e que não me adianta muito adianta, mas que às vezes é um processo de fuga, estarmos nesta família consciencial sem valorizarmos e sem olharmos e sem assistirmos, e o Fernando começou com essa questão, mas que é muito importante, em casa, pelo menos isto também cada processo é um processo, isto é o meu processo, não é o que eu estou a expor, isto não é uma verdade, é aquilo que eu experienciei, tem o valor que tem, mas foi um mudar, uma mutação mais intraconsciencial, não é? Para eu perceber o quanto é importante, quando eu às vezes questiono, ok, se me acontecer alguma coisa, se eu estiver doente, quem é que, se a minha mãe, onde é que está? Isto deu-me um valor e uma valorização diferente, porque às vezes quando se fala da família consanguínea é como se não fosse algo assim tão importante, e eu sentia isso, e agora valorizo sem colocar de lado o valor todo evolutivo da família consciencial e o trabalho amplo que se faz, não tem nada mais que não são mutuamente exclusivos, não é? Não se excluem mutuamente. Mas eu queria trazer isto, não sei, na vossa percepção, aí em Foz, e como é que vocês percepcionam isto? Se sentiram isto, se não sentiram, porque isto para mim foi uma experiência muito, muito forte e muito marcante. Vou falar, Eduardo. Não, se alguém quiser comentar, eu não sei se eu entendi bem, Marina, mas assim, veja se ajuda, né? Tem algumas pensatas lá na parte de emancipação familiar, que fala como que é importante a gente não deixar buracos, né? Ou não deixar furos na hora de pensar em família consciencial. Porque você tem toda a razão. Se você quer sair da família nuclear, que está te dando problema, para a família consciencial, que é formada, claro, né, a nossa só por evoluciólogos e serenões, né? Todos nós somos, né? Espertos e tal. Então, é um grande engano. Isso aí vai dar na cabeça da gente. Primeiro que a gente vai descobrir errado, né? Que aqui a gente briga mais, às vezes, que brigava em casa. E segunda coisa que, assim, isso aí não é uma posição cosmoética da pessoa, né? Então, por exemplo, vou falar que tem a Pensado 68. Todas as consciências entram na família nuclear para sair dela, evolutiva e cosmoeticamente. Então, a saída não vamos dizer, largar uma coisa para pegar uma melhor, porque é uma saída egoísta, né? Então, na verdade, abandonando, é mais ou menos o cara que quer... Tem gente que fala assim, ó, não sei se você já ouviu, fala assim, esse planeta é muito difícil de viver aqui. Eu quero muito sair daqui, eu quero ir para outro planeta melhor. Né? Já deve ter ouvido isso, né? Então, assim, a pessoa, na verdade, isso aí é uma fuga, né? Então, a pessoa sai da família nuclear para a família consciencial, imaginando que vai estar numa situação melhor, é uma fuga também, né? A gente pode pensar aqui, ó, houve desfalque ou se manteve a estabilidade familiar com a sua saída? Então, você, quando saiu, você deixou algum buraco? E lembra que o professor Valdo sempre falava o seguinte, né? Se a pessoa tem filho ou tem alguma responsabilidade, não é hora de entrar, né, de mudar, de sair. Às vezes não é hora nem de fazer TENEPS. Depende da pessoa. A pessoa tem que ver se aquilo é o melhor para ela e para o grupo, senão não vai adiantar nada. E outra, finalmente, a 66, ó. Depois que descobri a Conscienciologia, estou em qual estágio? No início, no meio ou na acabativa dos trabalhos junto à família? Então, o seu percurso dentro da família tem vamos dizer assim, um início, um meio e uma acabativa. Se a gente sai no meio, também não é bom, né? Tem um momento certo. Isso é muito interessante para todo mundo que se mudou, que fez movimento de mudança, né? Saber quando que a gente mudou, quem veio para Foz ou quem foi para outro lugar. Quando que foi esse momento? O timing estava preciso? Estava cosmoético?
Outra coisa, depois que a pessoa mudou, deu tudo certo? Ou teve rebarba, né? Alguma coisa que pode ter acontecido. Então, são coisas só para a gente refletir. Podem falar, pessoal, tá? Foi só uma ideia aí. A mudança, eu vejo assim, que as mudanças de patamar do ciclo grupo kármico, o que elas nos oportunizam é a liberdade consciencial. Quanto mais a gente vai andando nesse ciclo, mais a gente fica livre para atuar. Eu acho que tem muita relação com isso, porque a liberdade da gente atuar de forma mais ampla nessa família consciencial vem das resoluções dos embrólios relativos à família nuclear, né? E não, tipo, ignorar tudo e vou fingir que isso aqui não existe. Ou seja, tá, né? Teoricamente está fazendo assistência num lugar, mas chutando cachorro em outro, né? Aí parece ter realmente aí uma distorção intraconsciencial grave aí, né? Que deve ter... E dificilmente essa pessoa, assim, quando a pessoa ela faz isso, dificilmente ela consegue ter relacionamentos muito bons na CCCI, justamente pelo que o Eduardo falou, a gente chega a ver uma série de questões, de temperamentos que às vezes entram em conflitos que vêm desse belicismo que a gente ainda manifesta, e aí, né, aí se decepciona. Uma observação é que eu acho que nós podemos perpetuar um auto-engano no nosso convívio dentro da CCCI. Eu seleciono, eu só convivo com as pessoas que pensam como a mim, falam como eu falo, né? E no momento em que houver qualquer perspectiva de contrariedade, eu vou para outro ser, né? E aí repete novamente aquele mesmo padrão, né? Só convivo com quem pensa igual a mim, só convivo com os meus iguais, e toda vez que eu tiver oportunidade, porque é uma oportunidade, o enfrentamento, eu pulo fora, né? Saio. Ou eu mudo de setor dentro da própria IC. Não, eu estava trabalhando no financeiro, agora eu vou trabalhar na comunicação, né? Então, eu vou voluntariar na comunicação. Então, eu mudo internamente ou mudo mesmo de ser, certo? Passo, eu ia muito na tertúlia, agora eu não vou mais. Por quê? Porque eu não estou gostando daquele grupo na tertúlia. Então, eu vou mudando de atividade, da minha participação em eventos, num auto-engano constante, né? E quando eu encontro aquele grupo que é tinindo de rosca, maravilha, todo mundo, ninguém me enfrenta e eu não preciso enfrentar ninguém, eu fico ali no marasmo, mas achando que estou rompendo o céu, né? E não é. Então, autopesquisa, nem pensar, né? Autoquestionamento, nem pensar. E autoconhecimento, consequentemente, também fica bastante defasado. Então, eu acho que nós temos uma oportunidade muito grande dentro da CCCI de fazer essas investigações, né? Como é que eu estou na fase do auto-engano, né? Ou eu estou na fase do enfrentamento, tentando resolver essas questões grupo kármicas para passar, né? Limpar tudo do estágio anterior para chegar no estágio de libertação até chegar na policarmalidade, né? Eu queria fazer uma observação, voltando um pouco à questão da saída da família nuclear para a família consciencial. Muitas vezes parece que está tudo bem, que está tudo resolvido, mas é porque ninguém se expõe, tudo fica muito camuflado, digamos assim, seria a palavra, dentro da família nuclear. Parece que está tudo bem, e quando você você dá um avanço e parte para participar mais e parte mais para autoinvestigação, e você vai modificando a sua, vamos dizer assim, você é uma personagem dentro daquela família nuclear, aí começa a levantar poeira em toda a família. E aí começa a
as questões aparecerem que estavam muito bem resolvidas, parecendo que estavam muito bem resolvidas, mas começa a aparecer. E aí que as pessoas começam realmente a se expor. A questão de você, às vezes, dentro do grupo familiar nuclear, às vezes você para assim, não reconhece mais a pessoa. Mas como assim? Eu não reconheço mais, ela está diferente, sabe? Ou ela olha para você que avançou e olha para você assim, mas você não é mais a mesma pessoa, eu não te reconheço, você não era assim, sabe? Vice-versa, né? Tanto da parte de quem não está no processo no processo de investir na evolução, no autoconhecimento, como quem está e não reconhece mais as pessoas da família, parecem que são estranhas, né? E eu percebo isso muito claro, porque eu tive a oportunidade de morar em Foz durante 3 anos, apesar de ficar 1 ano só participando mais ativamente, depois entramos na pandemia, no isolamento, mas assim, eu consigo hoje fazer esse parâmetro e ver essa comparação, e eu vejo essa diferença muito grande entre essa questão parece que você não conhece mais a pessoa, sabe? Você não reconhece e eles não te reconhecem mais. Então, pequenas mudanças que às vezes nós fazemos, nós nos tornamos estranhos para aquele grupo nuclear. E aí tem todo um ajuste para ser feito, um ajuste nesse grupo karma mais próximo. Mas a oportunidade da família consciencial ela é única, uma oportunidade na evolução, porque você vai encontrar. Aí, voltando ao assunto que a gente estava falando, está meio confusa a minha colocação, mas assim, ver que não é só na família consciencial que tem as divergências, é dentro da família nuclear também. E parece que quando um avança e os outros não, os atritos se tornam mais constantes. A cobrança é maior, os atritos são mais constantes. Mas é por aí, assim, eu vejo que é uma questão bem delicada. Você vê, a gente entra na família nuclear, consanguínea, primeiro, né? Porque a gente está fresquinho ali da ressoma, né? Está com a corda toda, porque se fosse para deixar para depois, a gente não conseguiria aguentar, né? Assim, o convívio intenso que a gente teve na infância. Então, eu duvido que hoje em dia a gente conseguiria voltar para morar com os nossos pais, por exemplo. Eu acho difícil, né? Porém, tem uma coisa, né, Rita? É o seguinte, a gente, por exemplo, a gente está hoje em dia na CCCI, né, se relacionando muito com as pessoas, e o nosso trabalho agora talvez seja voltar para o núcleo da família como infiltrado. Então, não é que você vai ser estranho, né? Você vai saber que você está em outra condição, e tem outros valores, outros interesses, evoluiu um monte, né? Mas no convívio com a família, às vezes não, eu não sei, eu vou dar uma opinião, tá? Eu acho que às vezes não é para você ser totalmente como você é na CCI. Às vezes existe uma dose de infiltração necessária, sabe? Então, às vezes a gente não vai chegar lá mostrando nossa carteirinha de sei lá, conscienciólogo, se é que vale alguma coisa isso. Não, mas assim, não, a gente vai chegar, né? fino. Você vai chegar como a Rita que saiu. Só que os seus atos vão falar por você. Sim, em silêncio, A né? gente Então, volta com o exemplarismo. fino, daí. A gente volta com... E não é fácil, né? Não é fácil. A gente sabe, não é fácil voltar. Porque ali os caras vão pegar no seu calo, que sabe, aquele calo que está doendo, doeu durante anos, né? É lá que vão pisar. E aí é hora da gente ver o que a gente aprendeu de fato, né? A nossa teática. Ou então, uma Eduardo, dose de infiltração que é que importante. não querem acompanhar, não querem evoluir, não querem investir na autopesquisa, no autoconhecimento, de certa forma, não admitem que você tenha feito o que você esteja fazendo, sabe? Que você pode fazer. Mas essa é a realidade dos assistidos. Vai ser assim na intermissão também, na liderança intermissiva. Mas você sabe, E vai chegar e bater palmas, né, para a gente.
Eu acho que eu tenho uma experiência semelhante à da Rita. Eu também, quando cheguei em Conscienciologia, quando eu descobri a Conscienciologia, a turma que eu frequentava mudou toda, porque eles começaram a me achar muito chata. Então, assim, porque mudou o papo, a conversa é outra, seu tempo é outro, né? Tanto no grupo de amigos, assim, os amigos paizinhos, eu deixei de frequentar o clube, por exemplo, eu frequentava o Pinheiros lá em São Paulo. Era uma coisa assim que eu viria um bicho, sabe? Ninguém queria estar mais comigo, porque disse que era papo muito cabeça. E aí, no final, você sabe que, em relação à família, foi a mesma coisa. Quer dizer, eles levam um susto quando você começa a mudar, porque não é de propósito, mas ele é intrínseco, a mudança, né? E aí as coisas vão se acalmando, e esse processo da assistência, eu acho que é fundamental diferença nesse posicionamento junto da família. Pessoas com as quais eu não me dava bem, no momento que eu comecei a inverter o processo, a compreender o processo de assistência, a postura mudou. E, nesse momento, a pessoa também mudou. E hoje, depois de 20 anos de Conscienciologia, as pessoas chegam, elas querem conversar. Olha, dá para fazer assim, dá para fazer assado, por que está dando isso? Também eu fiz psicologia, então tudo foi ajudando, tudo se encaminhando. Mas, assim, o que eu acho legal, que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a minha filha sempre foi um grande desafio para mim, em termos de relacionamento. Mas o dia que eu resolvi que não adiantava só eu ter teoria e que eu tinha que botar em prática e melhorar o relacionamento, mudou completamente. Eu resolvi que eu ia fazer assistência para ela. Sabe aquelas brigas de mãe, filha, mãe, filha, mãe, filha, aquelas disputas todas? Isso foi, assim, de fundamental importância. Hoje a gente tem uma relação super bacana, porque eu resolvi que eu ia fazer assistência para ela. Ela devia ter algum desafeto meu de alguma vida passada, e eu falei, não, eu sei da importância hoje para o meu processo de amadurecimento evolutivo do que eu tenho que fazer. Então, o que eu acho que muitas vezes a gente fica muito só na parte da teoria, a gente não coloca isso realmente em prática, e é difícil, gente, não é fácil você fazer assistências dentro da família, nesse sentido, quando o relacionamento é bem conturbado. Mas eu digo para vocês, se a gente tiver a intencionalidade correta, a gente chega lá e consegue virar o jogo. Porque eu consegui com ela, hoje a nossa relação é maravilhosa, e depois de ter passado uma adolescência bem conturbada com ela. Então, é possível, desde que você saia da teoria e vá para a prática, experimente, faça autopesquisa, porque senão você fica sempre naquele rolo, sabe? E vai e vem, e nunca se coloca à prova. A gente é capaz de mudar quando a intencionalidade está certa, eu quero fazer assistência, eu quero evoluir. Se o foco é esse, a gente consegue virar o jogo. Lani? Eu queria, talvez, mudar de tema. Eu nunca pensei sobre o assunto, tá? Eu vou colocar aqui porque eu achei interessante no paper. Lá, a partir da Pensata número 95, a questão da escolha da próxima família. Eu fiquei pensando aqui, o que a gente poderia fazer, como é que funciona. Ele diz ali que muita coisa não está na nossa mão, né? Em alguma Pensata ele fala isso. Na 97. Em mais de 51% dos casos, a escolha da família nuclear no âmbito da ressomatologia não está no arbítrio das consciências ressomantes. Aí eu queria jogar na roda aqui, ver o que vocês pensam, que eu acho interessantíssimo. Eu nunca havia pensado sobre o assunto, né? Já tinha lido alguma coisa. Qual seria, né, a nossa parte nesse processo aí da ressoma, da escolha da próxima família, né? O que a gente tem que fazer agora para escolher a próxima família? Mas eu acho que a gente já teve alguma participação nisso nessa, sabia? Eu, pelo menos, eu tenho algumas rememorações de ter ativamente atuado algumas definições para o meu nascimento nessa atual existência. Então, eu, de uma certa forma, me sinto corresponsável pelo imbróglio que eu encontrei aqui em algumas organizações familiares, porque, de uma certa forma,
eu tive participação nisso. E eu acho que isso vem, eu acho que é condizente quando a gente pensa numa porcentagem, até 51% eu achei até baixo, eu achava que um número maior não teria. Porque se a gente pensar na porcentagem de consciências, por exemplo, de intermissivistas, é baixo, né? Se a gente pensa quantas consciências que passam pelo processo de ressoma sem lucidez, né? Como é que fica, quantas consciências estão no período no extrafísico sem lucidez ou sem lucidez para sua ressoma? Então, acho que isso intensifica muito, impacta muito esse processo da escolha familiar. Mas eu Agora, acho que... eu queria botar uma variável, Bárbara, não sei se eu me fiz entender. Eu queria assim, pensar assim, nós, nesse caso, quem se considera intermissivista, com essa vida aí intensa, né, mexendo com tudo que a gente está mexendo, melhorando a nossa consciencialidade, a partir disso, o que a gente poderia fazer para a escolha da próxima família? Qual seria o nosso percentual? É nesse sentido? Tá aí, né? Então, eu acho que a gente já fez isso, né? Já fez, pois é, mas eu digo assim, agora a gente veio para cá e está vivendo um monte de coisa, né? Acho que a gente está melhorando muito, ralando muito. Eu acho que nosso papel talvez vai ser um pouco diferente na escolha da próxima, né? Família, né? Porque assim, né? Vamos à minha hipótese, né? Na minha hipótese eu pego no laço, né? Em alguma ocasião para fazer o curso intermissivo. Eu acho que devia estar muito... Eu não sei meu nível de lucidez, meu nível de obnubilação, mas vim meio no roldão. Talvez eu tenha tido essa participação que você diz, né? Eu quase com certeza, né? Lembrando aí, vendo as minhas coisas com minha família. Mas eu fico pensando a partir de agora, né? Como que será esse processo, sabe? Não sei. É essa a minha reflexão. Eu acho que a gente vai ter, eu pelo menos pensando na lógica desse processo, eu vejo que a lógica seria a gente encontrar uma família ainda mais complicada. Complicada, é isso mesmo. Entendeu? Não, mas eu acho, posso dar minha opinião? Eu acho que a liderança intermissiva é justamente isso. Né? A gente não vai encontrar a família melhor, a gente vai montar famílias agora. Igual monta Equipex, né? Então, você vai lá, você que vai ser responsável por juntar o grupo, pegar o pessoal da Bratosfera, junto com, né, quem tem afinidade com você, você vai aproximar as pessoas, criar o contexto, botar as pessoas ressomando e depois entrar, né? Como se fosse a cereja do bolo, é você é a cereja do bolo. Então, a gente vai ter esse papel que é o epicentro do Grupo Karma, que é o que o Valdo fez com a gente, né? A gente está começando a entrar nessa linha de produção ali da evoluciologia, que é o que o Valdo fez, né? Então, assim, talvez não sozinhos, mas a gente vai fazer parte desse mecanismo. Então, Lani, eu acho que o nosso trabalho agora é fazer primeiro a aglutinação das consciências e depois entrar na família. Aquela família que você vai escolher. E você lembra a coisa que eu estava vendo essa semana, o Valdo falando que ele juntou os pais e que ele teve que esperar não sei quantos anos porque a mãe teve um problema com o pai, que não sei o quê. Ou seja, isso aí, assim, isso sim é formação do grupo, né? Então, assim, você não vai entrar na família que está pronta e você entra. Você vai, desde muitos anos atrás, criar as condições todas para que você possa ir lá. E, às vezes, como é o caso do Valdo, a condição não vai ser ideal. Você vai ter que se virar. Aí depende da nossa competência, né? Em termos evolutivos, para poder entrar numa situação que não é boa. Às vezes a família tem, né, se é de conréus, né, que no nosso caso nós somos ex-conréus, mas se as conréus vão vir agora, não vai ser aquela situação bonitinha, tudo certinho. Quanto mais a gente formar as famílias de liderança intermissiva, e quanto mais a nossa competência, mais difícil vai ser, eu acho. O desafio vai ser maior. Eu também concordo com você. Eu acho que a coisa da liderança só um segundo. É fantástica. Claudete, tem gente na fila rapidinho para falar sobre esse assunto. Já passo para você. Pode falar, Rita. Considerando a hipótese que essa foi a nossa primeira intermissão, e que o professor coloca na questão lá no DAC, na infanciologia, que o mais importante é atingirmos a maturologia, e, se possível, a inteligência evolutiva, que é a mais complexa e libertadora, aí nós vamos ter a oportunidade de escolher nossos parentes, a família nuclear, porque isso é feito no curso intermissivo. Se nós conseguirmos, nessa existência, atingir essa inteligência evolutiva,
que a gente está buscando, está batalhando para conseguir chegar. Não, batalhar é fora de cogitação. É só buscar, olha só como a gente não usa palavras belicistas, é buscarmos essa questão da inteligência evolutiva, que é uma das metas que eu tenho, que ela é mais complexa, mas ela também é mais libertadora. Aí nós teríamos condições de escolher nossa família nuclear e ver também o gabarito, como o Eduardo estava falando e a Bárbara, e ver que gabarito que nós já estamos para poder aí escolher formar essa família, formar esse quebra-cabeça e depois renascer nesse grupo, né? Aí vai depender do nosso estofo também, como é que nós vamos estar nesse contexto. Mas é bem isso mesmo. Eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto que nós comentamos aqui, né? Que é essa questão da gente voltar, de repente, para um determinado grupo, o qual já pertencemos. E a gente está diferente, a gente não é a mesma pessoa. Até, às vezes, o nosso vocabulário mudou, né? A nossa postura física mesmo, mudou. E a gente não é reconhecido. Me parece que esse retorno a esses grupos nesta vida intrafísica nada mais é do que um treino porque nós vamos ter que empregar essa nossa habilidade de nos apresentarmos como éramos anteriormente para sermos reconhecidos por esses compassageiros que não fizeram o curso intermissivo, e nós estamos ali para resgatá-los. Então, é o que eu chamaria de um histrionismo cosmoético e assistencial. Por quê? Porque eu, histrionicamente, né, vou atuar como sempre atuei anteriormente, e vou ser reconhecida pelo grupo. No momento em que eu sou reconhecida pelo grupo, e o grupo, né, faz loas, que legal, você voltou, eu tenho, já houve essa familiaridade, eu vou ter oportunidade de dialogar com o grupo e chamá-los para o curso intermissivo. Então, eu acho que isso que acontece nessa vida intrafísica é treino, ou seja, é bom, vamos retornar ao contato com aquela família nuclear que a gente esteve um pouco afastada, aquela família de amigos dessa ou daquela inserção nossa na SOCIM, vamos retornar para esse grupo primeiro nos reconhecer, e a partir desse reconhecimento, vamos dizer assim, aceitar, não é bem aceitar, mas compreender, né, as nossas mudanças, o nosso ponto de vista. E volto a dizer, para mim, isso é um treino para o que nós vamos vivenciar no próximo período intermissivo. E com relação a essa ponderação, ou melhor, essa interrogação de Lani, meu raciocínio seria o seguinte: como nós aqui, nessa vida, né, nós estamos ficando mais... Estamos caminhando na escala evolutiva, eu vou ter mais competência e, portanto, eu vou aceitar uma família de uma complexidade maior. Então, se a minha família nuclear hoje, né, foi de uma complexidade mediana, a outra, a próxima, a vindoura, vai ser de uma complexidade maior. Por quê? Porque eu vou ter muito mais competente, eu vou estar muito mais forte, eu já caminhei na escala evolutiva, o grupo de consciências que me auxiliam nesse processo ampliou, está cada vez mais técnico. Então, eu acho que não vai ter moleza na próxima vida, não. Nossa família nuclear vai ser pauleira. Antes de eu te passar, Rita, a Claudete também queria falar, quer comentar, Claudete? Não? Então, vai lá, Rita. Não, eu queria trazer uma análise aí com o grupo. Falando em família consciencial, como é que vocês percebem esse movimento depois da pandemia
nesse movimento que nós estamos praticamente só nos encontrando online. Isso está mais, digamos assim, isso está flui da mesma forma, essas inter-relações, esses acertos entre as pessoas, entre as consins, entre as CCCI, ou essa falta do contato mais físico tem uma diferença entre esse contato, esses encontros mais físicos, presenciais, das dinâmicas, ou só online? Como é que vocês veem essa diferença aí? Vocês percebem isso? Fala aí, Neide. Para ser franca, Rita, vai ser um desafio. Quando nós voltarmos integralmente às atividades presenciais, vai ser um desafio. Eu achei interessante aquela questão da retomada, ressoma, né? Porque como a gente passou por um período, e não foi um período pequeno, já tem 2 anos, né? Em março agora já completou 2 anos, de falta desse convívio, a gente vai ter um estranhamento. E volto a dizer, esse estranhamento é só treino. E é muito bom que a gente esteja passando por esse estranhamento. Vai ser diferente? Vai ser diferente. O relacionamento nosso presencial não será como foi anteriormente. Eu tenho essa expectativa na medida em que esses 2 anos serviram para nós fazermos muitas reciclagens, serviram para nós revermos muitas posições nossas. Tem pessoas que hoje eu convivo online que eu não tive a oportunidade de conviver presencialmente, né? E até existe eu vou chamar de uma afinidade, existe um carinho, né? Por determinadas pessoas que eu nunca estive com elas presencialmente. Então, quando houver a oportunidade do presencial, eu acho que esse relacionamento que foi construído virtualmente, ele vai poder aflorar como um todo. Eu acho que só nós temos que estar preparados para essas diferenças, né? Alguns conceitos que nós temos a respeito de alguns dos participantes vai ser diferente presencialmente, porque nós estamos tendo agora uma relação muito permeada pela tecnologia, né? Então, a gente só tem que estar entendendo que isso vai acontecer. Mas me encanta essa perspectiva pelo fato de ser um treinamento. A gente precisou ocorrer isto para que a gente pudesse aprender o que nós estamos aprendendo, né? A gente poderia até ler sobre uma pandemia, por exemplo. Vamos ler sobre a pandemia de 1918. Tem um livro chamado A Bailarina da Morte, que fala, né, especificamente da pandemia, particularmente aqui no Brasil. Mas é completamente diferente de você vivenciar, você experimentar, né, esse refúgio, o medo, a dúvida, né, essa multiplicidade de informações que você teve que filtrá-las, você teve que ter o discernimento para seguir essa ou aquela orientação, né? Então, a gente ficou muito à mercê de si próprio, e eu acho isso muito enriquecedor. Eu vejo como um treinamento intensivo para o próximo curso intermissivo, para a dessoma, e também um aprendizado muito grande para a próxima ressoma, porque assim, nós tivemos que aprender e compreender as situações de maneira totalmente diferente do que nós estávamos habituados, né? Eu vejo que eu me vejo assim, com preparo, e nós tivemos, como você falou, Neide, a grande oportunidade de fazer grandes recins, porque todos tiveram que parar tudo, para
para o trem agora. Agora nós vamos parar e vamos ver o que a gente vai fazer agora. Então, assim, e cada um teve que criar o seu próprio estofo. Quando antes tinha as dinâmicas de grupo e tal, você vai naquela, você forma aquele holopensene grupal. Não, agora você tem que criar no seu espaço físico essa réplica de você manter essa energia sempre presente e manter esse o estofo energético. Então, a responsabilidade, na minha opinião, aumentou muito mais nessa questão. Eduardo, você queria fazer um comentário, né? Sim, antes eu queria falar o seguinte, que veja se vocês não acham que esse nosso período que a gente passou online é também uma expansão da nossa família consciencial, né? A gente saiu do nosso núcleo, e eu digo aqui por Foz do Iguaçu, né? A gente na Cognópolis talvez estivesse um pouco fechado, uns eventos muito voltados para si, para nós mesmos, né? E de repente a gente teve que pegar todas as atividades, por exemplo, tertuliário, e colocar tudo aberto, literalmente portas abertas, Zoom aberto, para todo mundo, né? Então, é uma forma de expansão do núcleo. Eu vejo que, nesse sentido, a gente tem teve vamos dizer assim, um upgrade dentro dessa expansão de família, né? A nossa família, hoje em dia, conscienciológica, ficou muito mais próxima do que a CCCI, do que era antes, que era um pouco mais Cognópolis. Estou falando por mim que moro aqui, né? Isso é só um comentário. Agora, eu queria, pessoal, uma coisa importante é o seguinte, a gente está falando de escolher a família, escolher onde a gente vai nascer, tem um assunto muito interessante que é sobre as pessoas com necessidades especiais dentro da família, né? E eu queria aproveitar a presença da professora Fabiane Catai. A Fabiane deu uma tertúlia matinal muito interessante sobre acessibilidade na CCCI, que é uma coisa que a gente não pensa muito normalmente, né? A gente não convive, eu pelo menos pessoalmente não convivo muito, e então por não conviver é uma coisa que a gente não pensa muito sobre como abarcar esse universo da família consciencial maior, incluindo quem tem necessidades especiais. Então, eu vou ler a Pensata 70 e depois queria saber se a professora Fabiane podia conversar com a gente, né? Vou ler. A criança que nasce portadora de necessidades especiais e muda o entorno, promovendo profundas reciclagens existenciais na família, pode ter nível evolutivo avançado, favorecendo a mudança do holopensene intrafísico. O contrário também é possível, quando a consciex possui nível evolutivo inferior, e, nesse caso, a necessidade de ajuda mobiliza a família para reciclar-se e fazer assistência pela compulsoriedade. Então, tem os dois casos, né, Fabiane? Poderia comentar para a gente? É bem interessante, assim, né? Faz um tempinho já que eu trabalho, né, com famílias, tanto criança, é mais adolescente, né? Então, a gente acaba vendo, né, essa questão de que exatamente acontece isso, né? Muitas famílias, tem até algumas famílias que têm uma aceitação maior e aquela criança, né, o adolescente, ele vai trazendo um benefício muito grande para a pessoa, porque o que eu vejo às vezes é que tem pais assim muito amorosos, pais assim que têm um nível de consciencialidade que eu admirava, né? A questão até da sabedoria dele fazer, né, com que aquela deficiência ela não ficasse tão árdua, né? Porque não é fácil. Então, quem tem aí uma família uma experiência, né, de uma criança, principalmente quando é uma deficiência que requer muitos cuidados, né, que a questão da autonomia e da independência, ela fica prejudicada, ela sempre vai precisar de alguém, né, para fazer as coisas. Então, assim, não é fácil. Ao mesmo tempo, eu percebo assim o quanto de oportunidade evolutiva esse núcleo familiar, né, ele tem com relação quando vem a criança, né, o adolescente com deficiência. E também tem o outro lado, é exatamente isso, né? Eu achei bem interessante essa pensada. Então, tem aquela pessoa com deficiência que realmente ela traz o caos para a família, né? Então, é bem interessante. Agora, nós vamos supor, a gente que não tem a deficiência e convive com isso, eu acho que a gente traz um benefício muito grande quando a gente começa a se aproximar das pessoas que têm a deficiência, porque a gente se esforça a sair da gente de fato. Por quê? Porque eu tenho que sair de tudo que eu já conheço para encontrar verificar o que o outro necessita. Então, é um exercício muito interessante aí de empatia,
é bem legal, assim, o que a gente tem de oportunidades, né, de reciclar, né? E é uma forma de expandir a família, né? Tá bem dentro disso aqui. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar bastante e que, né, como ficou claro naquela tertúlia matinal, muita gente não se dá conta disso, né? Não abarca outras pessoas dentro da sua família. Eu queria ver se o Fernando quer perguntar, acho que é sobre isso, né, Fernando? Alguma coisa? Sim, porque além da questão do parapsiquismo, tem essa questão da visão, né? Que eu utilizo aplicativos de áudio para estar lendo os textos. Porque, no meu caso, eu não posso dirigir, porque por causa da acuidade visual é alta, né? E por causa do processo da miopia. E no meu caso, não tem cirurgia por causa do globo ocular, do formato do globo ocular, pela quantidade de grau, é muito alto, né? Eu achei uma sincronicidade com a temática, e eu achei uma sincronicidade com o tema de hoje também, o livro Síndrome do Estrangeiro. Eu achei interessante. Fabiane, quer falar Aqui, alguma coisa? Fernando. Não, então, o que o Fernando está falando, essa questão de visão, né? A gente faz um trabalho aí dentro da CIT, lá na Unicim, tem um grupo que trabalha com acessibilidade. Então, o que a gente está fazendo? Até a Lani pode falar aí. A gente pegou alguns livros e colocou acessível para a pessoa que usa o leitor de tela. Então, a pessoa que tem a baixa visão, que tem algum problema visual, ela vai conseguir fazer as leituras dos livros, porque a gente está fazendo esse trabalho. É um grupo que mora em Portugal que está fazendo esse trabalho. Já tem 3 livros, né? E aí eles estão trabalhando aí com os tratados também. Então, é um trabalho, né? Assim, que a gente vai expandindo, né? Para que mais pessoas tenham acesso. E a gente, às vezes, não dá conta, né? Então, às vezes, se não tiver acessível, a pessoa não vai conseguir ter acesso a essa informação. Né? Acho que foi a Adélia que trouxe a ideia lá no início, aí, né, a gente reuniu com a Fabiane e com o Vinícius, né? Vinícius, né? Então, foi muito bacana, eu achei, assim, sensacional esse projeto, e a gente encampou, e dentro das nossas limitações de voluntariado, né, a Fabiane ajudou demais, aí a gente arranjou aí umas pessoas de Portugal, nossos voluntários de Portugal, começaram a voluntariar na Editares aí durante a pandemia, e eles estão trabalhando sério nessa questão da transformação, né, das imagens para uma imagem que seja lida pelo aplicativo, né? E a gente conseguiu já botar 3 livros no nosso site. Então, muito bacana, já temos 3 livros que são acessíveis, né, para a pessoa com deficiência visual. Então, e é o que se quer realmente é avançar e botar o máximo de livros possíveis. Então, é um projeto muito bacana, porque a gente não tinha praticamente nada, né, nesse sentido. E agora a gente ter livro da Conscienciologia acessível, são livros do professor Valdo, né? São 3 livros do professor Valdo. Então, é uma coisa espetacular, assim, sabe? Então, ficamos muito felizes aí de poder sair na ponteira dessas coisas aí na Conscienciologia, botando livros acessíveis. Não sei se dá tempo de falar mais uma coisa aí. Essa da fechamento é porque eu fui anotando assim algumas questões que foi falado nessa questão. Uma coisa que eu aprendi bastante, né, convivendo com consciências assim que tem essa necessidade e essa dificuldade de ela estar num mundo que não é acessível, né? Então ela sai de casa e às vezes ela não consegue, às vezes não consegue porque não é acessível. Então ela precisa sempre desse apoio. E veio assim essa questão dos desafios, né, interassistenciais, porque às vezes a gente não olha para algo que é um pouco mais difícil da gente trabalhar o processo da interassistência, né? E o que eu aprendi trabalhando com a pessoa com deficiência é isso, assim, é um desafio grande a cada dia. E a gente tem assim uma oportunidade para nós, né, trabalhar com a intraconsciencialidade muito grande. Né? Sair da questão da caixinha, ó, é assim, não, é totalmente diferente. Aí, o que eu vou fazer agora, né? E eu acho muito positivo, assim, quem consegue começar a enxergar uma oportunidade mesmo, tanto para a pessoa que está recebendo, e quanto para o assistente, né? Na verdade, é interassistência. Então, eu acho que todos ganham, assim. E entra muito no processo, uma coisa que eu comecei a
a perceber a oportunidade também da gente acessar algumas centrais extrafísicas, principalmente da fraternidade. Por quê? Porque é um trabalho que não são muitas pessoas que estão interessadas em fazer, porque não sabem, às vezes, e não têm acesso. E aí eu acho que os amparadores, eles aproveitam os assistentes que estão interessados e colocam mais energia para isso. Então, eu comecei a ver que começa a trabalhar, aí o amparo chega, o negócio começa a acontecer, e é muito bom, né? Porque a gente começa a entrar num processo que você não quer mais sair, né? Porque você fica sentindo aquelas energias, você quer mais, né? E é muito bacana. Eu recomendo aí essas experiências novas aí. Agora você vê a Fabiane, eu não sei, né, mas eu vejo você assim como um grande exemplo dessa fase final da recomposição dos estágios do curso Grupo Cargo, né? Você está atuando de uma forma tranquila, né, fazendo assistência para um grupo, possivelmente deve ter alguma relação, você comentou isso lá naquela, deve ter relação com você, né? Então, isso aí é bem assim, o que a gente está estudando hoje de aumentar a nossa família consciencial, né? Abraçar uma porção maior da família consciencial. E juntando também com o que a Neide falou, isso é um grande treinamento para intermissão, para as próximas vidas, né? A gente está desenvolvendo ali, criando oportunidades de assistência, né? Porque você vê, você já é uma referência nisso aqui dentro da Conscienciologia, né? Quando alguém pensa em termos de acessibilidade, talvez lembre de você, já pensa em você. E isso, para a gente, imagina para os assistidos. Então, a pessoa, quando chega num ambiente para fazer assistência, fazer o resgate, já vai com autoridade moral. Né? Eu vejo que isso é um exemplo para a gente estudar. Né? É de se pensar, né? Vamos ver. Claro, né? Tudo aqui para se pensar. Pesquisando a relação, né? Que assim é interessante, interessante. A autopesquisa ajuda bastante, né? Assim, fazer consciencioterapia, para você se aprofundar mesmo. Eu ainda não entrei nas questões de retrovidas, não tive essa oportunidade, mas é também, acho que uma base legal, assim, para poder expandir mais, né? Sim. Agora, fazendo um link com o que a Alane falou, também queria trazer o seguinte para a gente. Como que o livro, né? Vocês estão falando do livro lá, que foi especial. Como que o livro é também um passaporte para a família consciencial, né? Acho que todo mundo concorda com isso, né? Você vai atingir gente, que são seus leitores, que não fazem parte do seu grupo karma diretamente. Claro que todo mundo do planeta Terra faz, né? Mas, assim, não faz necessariamente parte desse seu grupo karma mais denso, mais pesado, de ligações diretas com você. E aí eu acho que já é uma expansão da nossa família, do núcleo, da família grupal para a família consciencial maior. Eu acho que vai além, né, Eduardo? É uma materialização de um trabalho grupal de eficiência, porque você não escreve um livro sozinho. É verdade. Né? Você pode, assim, você, não só as companhias extrafísicas, mas as intrafísicas que participam de todo um processo editorial. Então, e para um livro sair, tem que existir um mínimo de equilíbrio nesses processos todos, essas etapas todas, né? Então, é uma forma de um trabalho de eficiência que gera um resultado, materializa um resultado que vai dar frutos, né, por muito tempo. E Fala na hora aí, de Lani. escrever, na hora de escrever, a gente tem que pensar na família, né, consciencial. Quando está escrevendo, esse é o nosso público-alvo, basicamente é isso aí. Fala, Lani. Interessante que tem isso aí, né? Essa questão da gente pensar, né, na hora da escrita, o público que você gostaria de assistir, né? Isso é uma das primeiras perguntas que se faz quando faz a entrevista com o autor. Qual o público que você gostaria de assistir? Mas uma coisa que eu não havia pensado nisso antes, né? Antes de estar ali na Editares, né? Uma das coisas que ampliou demais, eu acho até que é um resgate dos intermissivistas, foi essa modalidade da impressão sob demanda, Eduardo. É uma coisa assim interessantíssima de ver, que é aquela modalidade que você está lá navegando no site, você clica, compra o livro ali, e aquele livro vai ser produzido naquele momento. Então, a gente saiu do depósito de Foz do Iguaçu para estar em qualquer marketplace e agora no mundo, né? A gente está vendendo aí nos 5 continentes, né?
E aí eu fico pensando, quando eu olho, né, eu olhava, né, na condição de coordenadora, os relatórios, que assim, a gente conhece muita gente, né? A gente está na conselheira já tem um tempo, né, quase 20 anos, conhece muita gente, a gente dá aula, pessoas, por exemplo, esse livro vende na Americanas, no site da Americanas, no Extra, no Ponto Frio. Aí você olha o relatório das pessoas que compram, você nunca viu aquela pessoa na vida. Então, assim, a pessoa às vezes está procurando, estou com um problema na minha evolução. Aí ela acha o livro Nossa Evolução. Eu adoro contar essa história. Então, assim, ampliou demais. A pessoa, eu saio do corpo, faço não sei o quê. E ela está procurando lá qualquer coisa no site desse, pula um livro, o que é a Conscienciologia, pula um livro lá, o Projeciologia, né? Então, assim, ampliou demais, Eduardo. Se for pensar nessa pergunta que você fez, né? Como o livro é um passaporte para a família consciencial. Então, essa família tomou uma dimensão, através da escrita, muito grande. A nossa responsabilidade aumentou mais ainda, né? De precisar fazer essa GESCOM ir para o mundo, né? Então, é muito interessante. Eu fiquei, assim, bem impactada de ver o quanto que a gente tem o alcance agora, né? Antes era o quê? Era a tertúlia e tudo mais, mas agora o livro também ganhou essa importância, né? Alguém quer fazer mais algum comentário sobre o assunto do livro? Sabe o que eu estava pensando antes? Eu não sei se dá tempo, Eduardo, ou que horas que a gente termina? Não, faltam uns mais de 10 minutos, pode falar. 10 minutos. Não, é que antes, anteriormente no debate eu ia trazer, mas é que a gente acabou enveredando para outros caminhos. Mas, assim, uma coisa que quando a gente fala de família, que eu acho que um grande gargalo, não é bem um gargalo, mas algo que a gente precisa superar na qualificação familiar como um todo, seja família consciencial, seja família nuclear, seja família social, o que for, é a questão das expectativas. Porque eu fico vendo assim, existe um aspecto, que é um aspecto social que pauta muito as nossas relações, que são as questões dos papéis que nós temos na sociedade, ou no grupo, ou na família. Então, se eu sou mãe, se eu sou pai, se eu sou irmão, se eu sou EPICOM, se eu sou professor de Conscienciologia, se eu sou coordenador de C, se eu sou chefe no meu trabalho, enfim. Todos esses papéis, eles vêm com cargas de expectativas daquilo que a pessoa deveria fazer em decorrência do papel que ela ocupa. E isso, geralmente, é a fonte das maiores frustrações interrelacionais que nós temos. Porque raramente a pessoa ela cumpre todas as expectativas que nós temos em relação ao papel que ela cumpre, né? E aí, a abordagem consciencial do outro, eu vejo que é uma forma de fugir da tipificação dos papéis que ela cumpre, para a gente entender a complexidade da consciência, além daquilo da onde ela está ocupando. E eu falo isso porque, assim, uma das grandes frustrações que eu ouço de muita gente na própria CCCI é isso, mas ele é EPICOM e faz isso? Ah, mas é coordenador e faz isso? Está relacionado também a essas expectativas dos papéis que a pessoa está ocupando, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que ajuda muito a gente qualificar todas os nossos núcleos familiares que a gente ocupa, né? Começando por, como diz o Mário, com papai e mamãe. A gente quebrar esses papéis aí, essas expectativas em relação ao pai e mãe já ajuda bastante. Bárbara, é uma coisa que... Pode falar. Pode falar, Eduardo, depois eu falo. Pode falar. Então, eu ia falar o seguinte, que isso aí que você falou, Bárbara, tem a ver com o nosso papel dentro da própria hierarquia evolutiva, né? Não é só assim, pai, mãe, ok, são, vamos dizer assim, dentro do contexto, né, do cenário é esse. Mas dentro da escala evolutiva, o nosso papel tem que ficar muito bem definido e a gente tem que dar conta daquilo, né? Então, você falou, uma coisa é assim, a pessoa que é EPICOM, que é do Conselho EPICOMs, ok. Outra coisa é você sendo o epicentro do trabalho que você faz. Então, você tem que, né, prestar contas e atuar bem dentro daquele grupo, porque, ou mal ou bem, as pessoas dependem do que você faz, né? Então, tem uma frase do Valdo nesse verbete da Parapalentela, na tertúlia, que ele fala o seguinte, ó, o integrante da família, da Paraparentela mais evoluído,
que veio de uma paraprocedência melhor, ou seja, aquele que, né, teve um preparo melhor, é que tem que fazer mais concessões, compreender mais, doar mais, fazer mais assistência, abrir mão. Então, isso aí talvez o nosso papel maior, né, seja esse, né? Então, às vezes o papel melhor é o papel de assistente, em qualquer condição que você esteja, pai, mãe, irmão, infiltrado, não infiltrado, autor, né? Não interessa. Então, a gente talvez tenha esse olhar de tender a ser mais aquela pessoa que doa, que é o assistente, e pedir menos em troca. Quanto mais, claro, tudo é interassistência, mas é óbvio que a gente tende a balança para um dos lados, né? Mas eu vejo que isso aí é um processo do que a gente não cobra, mas daquilo que a gente espera ou que a gente quer alcançar em si mesmo, que é diferente daquilo que a gente espera do outro, né? Porque eu estou falando da expectativa nesse sentido, é aquilo que eu espero que o outro faça pelo papel que ele ocupa. Então, ele tem que seguir isso, porque eu entendo que é isso que ele tem que fazer. E aí a gente deixa de ver outros aspectos da manifestação consciencial daquela pessoa que não correspondem com a expectativa que eu tenho. É nesse sentido. Lani, pode falar depois. Depois. Eu quero dizer é que quem precisou ainda nesta vida vir no papel de pai ou mãe, né? E pessoas, tem alguns que não precisaram mais, já tira essas expectativas, já são quebradas na saideira, né? Porque os filhos, pode ser que sim, mas em geral eles não correspondem às expectativas. E aí uma das coisas que também observo é que às vezes é muita transferência, é muita frustração que a pessoa tem, né, em relação a ela mesma, que ela quer que o outro vá, como é que eu posso dizer, realizar aquelas expectativas que ela tem. Então, nesse ponto, aí a gente pode vir para esse caso aí que você falou, é EPICOM e não tem, e tem essa postura, é coordenador. Muitas vezes é uma insatisfação pessoal, que a pessoa não consegue superar, e ela não usa aquela tal da intercompreensão, né, para ver qual o nível evolutivo. A pessoa, tudo bem, ela está naquele papel, às vezes ela está fazendo um esforço danado para estar ali, porque hoje em dia o que está carente é de epicentros, as pessoas não querem assumir muitas coisas ou quase nada, né, e a pessoa está fazendo um esforço, tem muita coisa para resolver, tem, mas a pessoa está ali ainda dando aquele suspiro, né, com vários qualificadores, todo mundo tem trafá e tem trafor, né. Então, era isso que eu queria colocar. Obrigada. Neide? Ainda sobre essa questão das expectativas, eu vejo que ter expectativa com relação ao outro, ela não é um malefício em si. Na medida em que eu não uso o não atendimento às minhas expectativas de uma maneira, eu vou chamar de punitiva, né? Não é pelo fato do EPICOM ou da coordenadora da IC ter tomado uma determinada atitude que eu tinha expectativa que eles não tomassem, que eu não vou ter isso, por exemplo, que a Lani chamou de intercompreensão. Porque eu tenho que entender que aquela pessoa está naquele papel, né, de EPICOM, naquele papel de coordenadora, porque ela chegou ali e os amparadores aproveitaram a oportunidade. Chegou outra pessoa para ser coordenadora? Não. Chegou outra pessoa para ser EPICOM? Não. Então, o amparador chegou e disse assim, vou investir nessa consciência, vamos ampará-la, vamos ajudá-la, vamos assisti-la, né? Por quê? Porque ela vai ser um veículo de esclarecimento. Então, eu, Neide, digo que eu me sinto um pouco à vontade de analisar a conduta do outro e não concordar com ela. E aí eu faço o espelho reverso, né? E eu, nessa circunstância, o que eu faria? Que atitude eu tomaria? Será que eu estou censurando em função de um traço meu que eu ainda não trabalhei, né? E também chegar à conclusão de que aquela pessoa está fazendo o melhor que ela pode. E se ela tangenciou num aspecto, no outro, ela está acertando em cheio. E o cômputo geral, qual é? Tá? Então, está no 51%? Então, vamos embora, força aí para esse EPICOM, força aí para essa
coordenadora, né? E vamos ajudar que esses 49 sejam cada vez menores, porque não é pelo fato de uma pessoa e ter um papel que eu poderia dizer hierarquicamente diferenciado, superior, acima do meu, que eu não vou poder auxiliá-la. Tá? É como se a gente hoje se negasse a assistir um serenão. Não, eu assisti um serenão? Sim, você assistiu um serenão, porque você tem um determinado traço intraconsciencial que aquele serenão ainda está faltando aquele milímetro para ele vencer. E você pode ser essa consciência que vai auxiliá-lo a superar aquele milimétrico traço, porque você já o tem resolvido, né? Então, a gente pode ser amparador de serenão? Acho que sim. Acho que é o papel de quem se disponibiliza para assistir. Você não vai olhar, eu só assisto a quem precisa estar evolutivamente numa escala inferior à minha. Não, é toda a escala evolutiva, é dar com o céu ao serenão que a gente tem que se disponibilizar a assistir, sem fazer muitas distinções. Está precisando de auxílio? Eu estou podendo, então vamos embora, vamos fazer esse troca-troca assistencial aqui. Eu acho que, de fato, faltou eu qualificar essa expectativa que eu estou nomeando, que é uma expectativa irreal, ou seja, uma expectativa que não é pautada na realidade intraconsciencial do outro. Acho que faltou qualificar, de fato, isso, né, para fazer sentido, né, do que eu falei. Mas, assim, e quando eu falo essa expectativa irreal, ela estaria pautada não no que fato do outro, do que o outro é, ou do que o outro manifesta, mas do que eu entendo que o outro tem que fazer em decorrência daquilo, do papel que ele está ocupando, né? Aí acho que faria mais sentido. Mas dentro disso, Neide, eu acho que essa questão da postura interassistencial, eu fico vendo cada vez mais que a questão é a gente assumir uma personalidade interassistencial, né? A gente enraizar essa característica interassistencial na nossa manifestação a ponto da gente estar apto a assistir quem quer que seja, no momento que for, aonde surgir a necessidade, né? E aí a gente começa a parar de falar, não, esse aqui eu vou, esse aqui nem tanto, mas esse aqui eu acho melhor deixar para o coleguinha. Aí a gente vai deixando de selecionar menos, né? Mas eu acho que ainda falta um pouquinho para a gente chegar nessa condição. Mas estamos indo. Fala aí, Edu. Bárbara, não, estou falando porque o horário já chegou, né? Mas, assim, independente da gente participar de vários grupos evolutivos, né? Desde o nuclear até o consciencial, o evolutivo, independente e dentro desse contexto todo, o que vale para a gente é o saldo da nossa fé pessoal, né? Então, dentro do grupo, a gente tem que olhar qual é o nosso saldo da fé pessoal. E quando a gente começa a prestar muita atenção nisso, e não é fácil, né, dentro do grupo se ficar focado nisso, essas reclamações elas diminuem muito, porque você está na sua mão com a responsabilidade sobre a sua atuação, aquilo vai ser a sua FEP, que vai refletir na FEP grupal. Então, nesse momento, acho que tudo fica mais simples, as reclamações diminuem, né? Talvez seja esse uma postura mais assistencial possível, né? Você prestar atenção nesse mecanismo. E só para finalizar, então, eu queria lembrar, assim, dentro desse contexto todo da família consciencial, uma coisa importante é a gente atuar dentro da família com os megacons possíveis que a gente consegue expressar, né? Se você é um elemento da família, é um familiar que atua com megacons, ganha você e ganha todos os outros familiares da sua família, de um modo geral, consciencial, né? Ou seja, todo mundo cresce junto. Então, essa talvez seja a ideia que a gente pode relacionar megacons com família consciencial. Ok, pessoal? Então, eu agradeço muito a todos o debate, a discussão, as ideias, né? É conversando que a família se entende, então está tudo certo. Então, assim, desejo uma ótima semana a todos e até o sábado que vem. Tchau. Ótima semana. Até. E sábado de carnaval, hein? Ah, gente. Tchau para todas.